Bora, galera, beleza? Vamos que vamos. Então, olha só, hoje a gente vai trabalhar com o tema quimiossíntese, tá? É um processo autótrofo, tá? Onde o organismo ele produz o próprio alimento, né? Matéria orgânica que depois vai dar energia para ele. E vamos trabalhar o conceito básico de quimiossíntese, tá? Então, o que acontece? Alguns cientistas eles se surpreendiam com o seguinte: nas zonas onde é afótica, né, onde que não tem mais luz, nas fossas abissais, né, nos oceanos, a gente tinha uma cadeia alimentar lá, né, uma teia alimentar lá específica, onde a gente não tinha os produtores, né, e os produtores que a gente conhece até agora que a gente trabalhou são os que fazem a fotossíntese, e a fotossíntese depende da luz, né? E como essa região ela é tão profunda que é impossível chegar à luz, os pesquisadores começaram a pesquisar sobre esse assunto. E aí descobriram os organismos quimiosintéticos, tá? Esses organismos eles fazem uma cadeia toda específica lá dentro. E aí eles estão relacionados principalmente a situações extremófilas, que a gente chama, situações extremas, onde há existem condições que praticamente é inaceitável para a vida no que a gente concebe, né? Então, qual é a ideia? Eles formam os compostos orgânicos, né? Através da oxidação de substâncias inorgânicas diversas. Isso vai depender de cada organismo, tá? Aonde que a gente estudou isso, né? Quando a gente trabalhou com o ciclo do nitrogênio, né? A gente vai ter esses organismos, tá? Essas bactérias, que elas vão ter a capacidade de transformar, né? De quebrar a amônia, liberando nitrito e depois nitrato, tá? E elas vão fazer essa quebra, né? Essa oxidação e vão gerar energia para si só. Então, elas estão principalmente, além dessas fontes sulfurosas, suas fontes térmicas, a gente tem também a ação dela nesse ciclo do nitrogênio, tá? Só relembrando. Bom, que a gente tem, por exemplo, na fotossíntese? Na fotossíntese a gente tem o gás carbônico e a água, né? A energia que no caso vem do Sol, né? Essa energia que no caso viria do Sol, e a gente tem a formação da glicose aqui, tá? O que a gente tem aqui na quimiossíntese, tá? Você tem algumas substâncias, tipo aqui que a gente está dando exemplo, amônia, enxofre, sais de ferro. Ela vai passar por um processo de oxidação, tá? A oxidação a gente vai ter a liberação de um elétron, tá? E vai formar um subproduto. Esse subproduto é nitrato, nitrito, a gente vai ver mais na frente, mas o fato é que vai gerar esse subproduto e o elétron liberado ele vai ser utilizado para fazer a mesma função da energia solar, né? Então ele vai formar a substância orgânica, a glicose, tá? Então aqui a gente tem um diagrama para vocês entenderem. As substâncias inorgânicas, isso aqui é o resumão, as substâncias inorgânicas passam por um processo de oxidação, gerando resultados. No caso aqui da amônia, a gente tem a formação do nitrito, né? E na oxidação do nitrito, a gente tem a formação, por exemplo, do nitrato, tá? Então, o que acontece? Todos esses processos de oxidação aqui, feitos por esses organismos, eles têm a liberação dessa energia aqui. E onde que essa energia vem? Ela vem unir o gás carbônico mais a água, formando uma substância orgânica, né? A glicose, no caso, tá? É importante a gente entender que eles agora, então, são produtores. Eles são produtores numa situação onde não há luz, mas há substâncias inorgânicas, tá? E só para lembrar vocês, ela é extremamente importante em alguns casos. Por esses organismos eles passarem por uma situação
muito complicada, né? Por exemplo, salinidade alta, pH diferente, pH muito alto ou pH muito baixo, né? Altas temperaturas, eles automaticamente são chamados extremófilos, que eles vivem em condições extremas, tá? Inclusive a ausência da própria luz, né? Então aqui é um diagrama geral, né? As substâncias inorgânicas mais CO2 e água, a gente vai ter a formação das substâncias orgânicas. Aqui está o resumão disso, tá? Se vocês quiserem é só pausar aí, que eu não vou ficar segurando vocês nesse caso. E aqui a gente tem o resumão de tudo, né? Que a gente tratou. É o seguinte, a fotossíntese, o que ela é? Ela utiliza a clorofila, tá? A clorofila utiliza a energia do sol e aí ela vai formar a glicose e vai liberar o oxigênio. A bacterioclorofila, que é uma clorofila semelhante, tá? Ela vai usar o hidrogênio e o gás carbônico e ela também vai formar a glicose, tá? E a quimiossíntese, ela também vai usar o gás carbônico e a água, vai gerar o processo de oxidação, liberando o elétron. Esse elétron vai ser o que vai ajudar na formação da glicose, entendeu? O mesmo papel que faria o sol no caso da fotossíntese, tá? Então, o que vocês precisam saber, fixar, é que alguns organismos, né, que a gente acredita que sejam os organismos mais primitivos, de alguns dos mais primitivos que existem no planeta, eles têm a capacidade de pegar substâncias inorgânicas, tá? E oxidar elas, né? Um processo que há uma liberação de um elétron, e essa energia é utilizada para formar uma substância orgânica energética. No caso que a gente trabalhou aqui, é a glicose, que por sua vez, no processo de respiração natural, ele vai ser quebrado em ATP, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. Lembrando que essas, como a gente falou, são arqueobactérias, né? São bactérias assim bem primitivas, e esse é um processo um pouco simples, tá? É bem mais simples que o processo fotossintético, tá? A gente vai trabalhar tanto o processo fotossintético quanto a respiração do futuro, tá? Então espero que vocês tenham entendido. Vou indicar também 2 outros vídeos e um grande abraço.